Para mim é bastante evidente que o mercado sexual mudou bastante com a chegada das mídias sociais. É isso que eu vou abordar nesse vídeo de hoje. O que mudou nos relacionamentos e o que você observa pontualmente e objetivamente nos relacionamentos entre homens e mulheres que buscam se conhecer, principalmente quando estão solteiros. Eu já destaquei para vocês que eu considero que existem dois períodos, o período pré-mídia social e o período pós-mídia social, que afetou drasticamente a estratégia sexual masculina e principalmente a estratégia sexual feminina. Vale a pena destacar aqui, rapaziada, meio por cima, tá? Só para eu não esquecer, que existem 4 fatores principais que mexeram, que mudaram a estratégia sexual feminina por completo e, consequentemente, bateu também e colidiu com a estratégia sexual masculina, que são conhecidos como 4 sirenes. Você tem a internet, você tem o feminismo, você tem as leis misândricas ou as leis em prol das mulheres e não em prol dos homens. E por último você tem os meios contraceptivos, tá? Eu pretendo explicar para vocês cada um deles num vídeo separado, qual papel que cada um teve de maneira mais completa, mas eu vou abordar aqui meio por cima. Primeiro você tem a internet, que facilitou as pessoas de se conhecerem e também terem relações sexuais, homens e mulheres, com a chegada de aplicativo de relacionamento e mídias sociais. Você tem o feminismo, que possibilita para as mulheres serem mais seletivas ao escolher um homem, quando coloca elas no mercado de trabalho e liberta elas sexualmente, quebrando ou tentando ainda quebrar alguns paradigmas de que a mulher que transa com todo mundo é vadia, é muito fácil, ela não pode. O feminismo está tentando ainda desconstruir essa ideia, né? Libertando as mulheres sexualmente falando. Você tem o próximo tópico, que são as leis em prol das mulheres e não em prol dos homens, principalmente o divórcio sem culpa, que a pessoa pode casar hoje e divorciar amanhã. E o último são os meios contraceptivos, que possibilitaram para as mulheres poder ter relação sexual com o cara que ela quiser, teoricamente, beleza? Sem se preocupar com o ônus da gravidez e aquele cara não ter capacidade de sustentar a criança. Então eu vou destacar aqui para vocês quais são esses principais tópicos que eu noto. Essa aqui é a minha opinião, é a minha perspectiva, eu posso estar errado, beleza? Porque eu considero que os canais maiores, digamos assim, também da machosfera, eles não falam sobre isso. E isso é uma coisa que me incomoda, porque às vezes parece que para eles está tudo do mesmo jeito, que as coisas não mudaram nada, está tudo a mesma coisa, você pode aí chegar e se relacionar, vai lá, se joga, entendeu? Os caras falam para você basicamente sair correndo num campo minado de olho fechado. Essa é a minha opinião. Então eu acho que você tem que estar preparado, principalmente entendendo quais foram essas principais mudanças que ocorreram nos relacionamentos. A primeira que eu destaco é que eu observo que as mulheres validam os homens muito menos hoje em dia, principalmente porque elas aprenderam com o feminismo, que trouxe essa rivalidade, tá, para ela não ficar pagando pau para macho, entendeu? E consequentemente afeta principalmente no sinal de escolha, porque o sinal de escolha é uma forma de validação, rapaziada. A mulher no passado, teoricamente dizendo, ela precisava fazer o quê? Fazer de certa forma que o macho notasse ela, entendeu? Então ela tinha que dar um jeito. Que jeito que a mulher faz para ser notada por um homem? Mandando sinal de escolha, porque normalmente a mulher não aborda. Ela vai se colocar num contexto para você ir falar com ela, para você notar ela. Ela pode às vezes, eu já falei para vocês os níveis de sinal de escolha, né? Ela pode te olhar, o mais grave, não grave, mas o mais evidente, entendeu? O sinal de escolha é se ela vier falar com você, que não é tão comum, tá? Hoje eu considero que as mulheres validam menos os homens, até mesmo na origem no sinal de escolha, porque também as coaches dizem para não ficar pagando pau para homem, não ficar correndo atrás, se fazer de difícil, focar em você e etc. Então elas também têm esse game hoje em dia, e é o que eu percebo. Entretanto, rapaziada, não é incomum para a mulher, tá, validar um homem que tem um VSM muito alto. Homens e mulheres fazem isso. O que acontece, rapaziada, é que existem 2 rejeições. A mulher é rejeitada de 2 formas. Não é comum para a mulher ser rejeitada quando ela chega num cara. A mulher é rejeitada quando ela manda um sinal de escolha pro cara e o cara não faz nada. Ela pode interpretar isso como rejeição. É claro que pro ego e pra autoestima dela, beleza? Isso não é interessante, cara. É lógico que ela não vai gostar de mandar para você um indicativo de interesse e você não tomar atitude nenhuma. Sabe-se lá por quê? Talvez seja porque você tem namorada, talvez porque você é inseguro, ou talvez porque você não gostou dela, mas ela não vai saber disso, entendeu? Então essa é uma das rejeições que a mulher enfrenta. A segunda rejeição que a mulher enfrenta é quando ela tem sexo com o cara e o cara não quer namorar com ela. Essa é uma das rejeições femininas. O homem não passa muito por essa rejeição, de transar com uma garota e ela não querer namorar com ele. Para o homem isso não é muito uma rejeição. A rejeição para o homem é quando a mulher não quer transar com ele, que é quando ele chega nela e ela fala que não está interessada, por exemplo. O homem basicamente tem uma rejeição só. As mulheres pode-se dizer que elas têm 2, entendeu? Uma das formas das mulheres não serem rejeitadas é validando você menos. Porque elas não precisam, porque elas já têm opções, digamos assim, e também porque elas são ensinadas a não ficar pagando pau para homem, beleza?
Próximo tópico que eu destaco aqui, que você tem que estar ciente, é que provavelmente elas nunca estão solteiras, rapaziada. Quando eu digo solteira, quer dizer que é muito provável que ela já está ficando com alguém ou com alguns. E normalmente o que elas fazem é que elas mantêm vários caras que elas estão exercitando opções, seja o que elas estão saindo ou os que elas estão só deixando de molho, esquentando a janta só, beleza? Para ela poder selecionar qual que é o melhor para relacionamento. O que eu noto que havia no passado é que a mulher, rapaziada, como eu posso explicar, tá bom? Justamente por elas não terem tantas opções assim antes, claro que elas sempre tiveram mais do que nós, né? No período pré-mídia social elas não tinham tantas. Então eu percebo que quando a mulher encontrava um cara que era um potencial parceiro para relacionamento, não era incomum ela focar toda a estratégia sexual nesse cara. Hoje, o que muitas mulheres fazem, rapaziada, elas dividem a estratégia sexual entre vários homens, entendeu? Então elas têm o cara que é principal, elas sabem muitas vezes qual cara que ela quer, só que ela continua saindo com eles por fora para ter confiança com aquele cara, mesmo se ela estiver solteira. Eu já falei pra vocês que a mulher faz isso em relacionamento também. Quando ela tá namorando com o cara, ela tem o cara na friend zone, entendeu? Aí se dá uma briga, muitas vezes acontece isso, velho. Tem vários caras que conversam comigo e eles dizem o seguinte, que após uma briga, por exemplo, ele descobre que a namorada dele mandou mensagem pro ex, ou começou a conversar com um amigo dela, entendeu? Pra aquele cara dar confiança pra ela dentro do relacionamento. As mulheres fazem isso saindo com os steps, com os orbitadores, entendeu? Para ter confiança naquele cara que ela considera o principal. Então hoje a mulher, ela divide a estratégia sexual dela, com os famosos contatinhos. Você vê mulher falando isso no TikTok, no Insta direto, cara. Ah, ele acha que ele tem opções, mal sabe ele que a minha vai... Tem uma mina que ela postou uma vez, a minha vai do A, do B, do C, do D até o Z. Entendeu? Então elas dividem a estratégia sexual para não ficarem desamparadas se der ruim com o principal. Se ela for rejeitada pelo principal e ele não quiser namorar com ela, ela tem outros para consolá-la ou como plano B, para ela não se abalar tanto. Abordagem, rapaziada. Em que sentido eu quero dizer para vocês a abordagem? Como eu falei para vocês, quando a mulher tinha que encontrar um cara, principalmente um potencial namorado, ela tinha que se colocar num contexto para ser abordada. Hoje, elas não precisam fazer isso, pelo menos as que ainda estão no auge. Talvez as mulheres que tenham o VSM mais baixo ou estejam perdendo o VSM após o muro ou após a parede, aí sim você pode notar que elas estão indo num contexto presencial para serem abordadas, beleza? Por quê, rapaziada? Porque ela sabe muitas vezes que os caras que estão, sei lá, em aplicativo de... A maioria dos caras que estão em Instagram, aplicativo de relacionamento e o caralho, os caras só querem uma coisa que é sexo. E agora ela quer relacionamento. Já para as mulheres mais novas, entendeu? Elas não têm tanto essa necessidade ainda de procurar um relacionamento, entendeu? Então elas não têm que ficar se colocando num contexto para ser abordada. Consequentemente também porque as mídias sociais trouxeram essa abundância toda de homens para elas. Então elas não estão muito preocupadas em querer namorar agora. Ela pode continuar praticando sexo casual, saindo com os caras por fora. E aí é mais comum para as mulheres mais velhas que estão perdendo o VSM, aí sim usarem essa técnica de abordagem presencial. E o que eu noto hoje em dia são as mulheres justamente saindo mais, entendeu? Para tomar a validação dos caras, para ser validada, para validar o ego, para os caras pagar bebida, para os caras ficar pagando pau para elas, aí sim, que é o que eu falei. Elas não estão pagando pau para os caras. Pelo menos elas não demonstram, é o famoso olhar periférico, né? Ela viu você, mas você não viu que ela te viu, né? Que ela olha do canto do olho aqui, entendeu? A mulher parece que tem uma visão periférica mais apurada do que o homem. Já ouvi falar sobre isso, né? Que ela tinha que olhar a criança, tinha que olhar não sei o que lá. Não sei se é verdade, beleza? Mas já ouvi falar. Então tudo bem, você tem esse contexto, cara, que elas estão saindo justamente pra um monte de cara chegar nela, pagar bebida, pagar pau pra ela, mexer com ela, porque os caras estão validando à toa. Porque o que acontece hoje, justamente, entendeu? É que elas estão numa puta abundância e muitos caras estão numa puta escassez. Então, são os caras validando de graça e elas não validando ninguém. E muitas vezes elas saem, não porque elas querem encontrar um cara. Não tô falando que não acontece, mas eu vejo muitas mulheres saindo pra trocar ideia com a amiga, pra tomar um drink, dançar, um monte de cara validar, chegar nela, abastecer o ego dela e ela ir embora para casa dormir, porque ela já está saindo no mínimo com 1, 2, 3 caras. Beleza? Próximo tópico que eu destaco para vocês, lembrando que isso aqui é o que eu observo, não tenho dados aqui, etc, tá? Tolerância, rapaziada. Tolerância no sentido de rejeição, entendeu? Hoje, é o que eu falo, cara. Você tem que basicamente ser a fusão do Mr. M com o Professor Xavier e com a Mãe de Ná, entendeu? Basicamente você tem que ter um manual para decifrar algumas mulheres. No passado não era tão assim, justamente porque não haviam tanta abundância de opções. E aí o que acontece, rapaziada? Você vê o surgimento da Red Pill, você vê o surgimento do MGTOW, você vê o surgimento de curso de sedução, do PUA, especificamente, e você vê o surgimento de coaches. Para quê?
para conseguir qualificar mais ainda o homem para ele passar nesse filtro, cara. Porque basicamente é o que eu falo, você tem que fazer curso de jogo de texto, curso de sedução, curso de abordagem, curso de como falar bom dia, curso de como falar boa noite. Porque qualquer coisinha que você fala às vezes é o suficiente para ela perder interesse, cara. Muitas vezes, dependendo do que você disse, pode ativar algum gatilho feminista na cabeça dela. Aí ela vira pra você e fala, não é não. Por exemplo, entendeu? Dependendo do que você fez. Aí você tem que pensar 10 vezes no que você vai falar. E aí cada homem decide seguir pelo caminho que ele acha mais interessante. Tem o cara que ele vai, vamos chamar de red pill, que ele fala, pô, vou fazer um investimento pessoal e o caralho, pra eu conseguir passar nesse filtro. Você tem o cara que vai pro PUA, pro curso de sedução, o que seja, pra passar nesse filtro. Você tem o cara que vai pra mentoria, pro coach. Você tem o cara que vai pro MGTOW, que fala, eu não vou fazer isso, eu vou seguir meu caminho também. Então cada homem decide o que ele vai fazer com a sua estratégia sexual pra passar nesse filtro, porque a tolerância delas pra aceitar falhas, digamos assim, beleza? É menor. Uma coisa que faltou destacar, rapaziada, sobre essa história de mulher não mandar sinal de escolha, tá? Não é incomum, na verdade é comum para o homem e para a mulher ele validar, entendeu, o sexo oposto se a pessoa tiver um VSM muito mais alto que o seu. O homem não vai se importar tanto, rapaziada, em tomar uma rejeição, beleza, de uma mulher que é muito bonita, por exemplo. Porque ele ser rejeitado por uma mulher bonita é padrão. Agora, ele ser rejeitado por uma mulher que ele considera de VSM menor do que o dele, esse é um dos motivos pelos quais os homens também às vezes estão se retirando. Então, você ouve falar muito em queda de abordagem, entre aspas. Nos Estados Unidos tem vários vídeos dos caras falando. Aqui no Brasil eu não vejo tanto ainda. Mas lá tem muito. Mulher reclamando que o homem não aborda a mulher, não aborda a mulher. Aqui você vê umas ou outras. Lá você vê direto falando isso daí, cara. Tá? Principalmente também por causa disso, rapaziada. Porque tem muito cara que ele às vezes nota uma garota tal, ele considera que ele tem um VSM maior do que o dela, beleza? E aí ele fala, velho, eu vou chegar nela pra eu ter que dar salto mortal, correr atrás, fazer não sei o que lá, e ela ainda me rejeitar, de repente, então eu prefiro deixar pra lá e acaba não abordando. Já, o mesmo acontece com as mulheres, rapaziada. Você vê elas gritando no show por causa de um artista, você vê... Se você pegar a caixa de entrada desses caras famosos, você vai ver que tem um monte de mulher chegando neles. E se ele falar não, se ele não responder, elas nem se incomodam. Porque tomar uma rejeição de um sexo oposto que tem um VSM muito mais alto do que o seu, não te incomoda tanto, cara. Tanto para o homem quanto para a mulher. Beleza? O próximo tópico que eu destaquei aqui, que é um relevante, é reciprocidade, rapaziada. Como eu falei pra vocês, eu sinto que as mulheres facilitavam mais o seu caminho, entendeu? Era o oposto. Era muito comum, por exemplo, você ligar pra ela num dia, no dia seguinte ela ligava pra você, cara. Elas eram mais pontuais, respondiam mais rápido também, não sei se é impressão minha, beleza? Hoje o que acontece é o oposto. Hoje você tem que basicamente criar uma estratégia falsa, que é o famoso gerar valor, entendeu? Todo mundo falsifica seu próprio valor, simulando que você está mais ocupado do que você realmente está, entendeu? Você vê a mensagem dela, você sabe que ela respondeu, mas você só responde depois, justamente por causa das mídias sociais, especificamente do WhatsApp. No passado não era tão assim, rapaziada. No passado, cara, você colocar crédito no celular era muito caro. Ou você falava por crédito, que era caro pra cacete, entendeu? Ou você falava por orelhão ou por SMS. Então, consequentemente, a atenção masculina valia muito mais, era muito mais apreciada. Hoje a mulher meio que tá meio fugindo de ficar de conversa no celular, cara. E é justamente por isso, muitas vezes, entendeu? Que ela acaba parando de responder você ou acaba esfriando. Porque muitos homens, é o que eu falei, estão nessa escassez, digamos assim, e acabam correndo muito atrás das mulheres. Nem tô falando de gado, rapaziada. Não tô falando dos caras que são gado, validador. Tô falando de blue pill. Porque, como eu disse, o que acontece não é incomum para uma mulher, ela tá saindo com 4 caras, digamos assim, e cada um desses 4 caras tá saindo só com ela. E tentando trancar ela num relacionamento. Eu tava falando com um camarada que tava rolando isso com ele, cara. Ele, sabe, incomodado com comunicação com a garota, porque ele estava acostumado a se falarem muito, como eu destaquei pra vocês, entendeu? E a garota só queria sexo casual com ele, entendeu? Ele falou, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, velho, provavelmente tem um cara principal. Porque ela aparecia do nada. Numa sexta-feira, aí, vamos sair hoje? Provavelmente, cara, porque talvez o cara que ela tá tentando mais, que ela tá mirando mais no alto, é uma teoria, beleza? Talvez ele tenha feito o quê? Tenha dado um flake nela. Falar, hoje sexta eu não tô afim de sair. Ou pulou um final de semana. Aí, pra ela não ficar tão abalada, ela vai lá e chama o plano B, entendeu? É o que eu falei, elas estão saindo com 1, 2, 3, 4 e você tá saindo... E cada um desses 4 tá saindo só com ela. E isso afeta também na questão da atenção não sexual masculina. Se você começa a ficar muito em cima dela, ela sente que você está gostando dela e a forma que ela acha, a melhor forma que muitas mulheres acham para te rejeitar sem abalar você é fazendo o quê? É parando de te responder e te ignorando.
beleza? Porque ela acha que você vai tentar grampear ela num relacionamento, beleza? Consequentemente, você vem para o próximo tópico, que são as mulheres transando mais do que os homens. Eu percebo que hoje as mulheres transam mais do que os homens. O Rolo Tomassi já abordou numa live dele alguns dados que a promiscuidade feminina aumentou, o número de homens virgens aumentou e os homens estão perdendo a virgindade mais tarde. Ou seja, traduzindo, as mulheres estão transando mais e os homens estão transando menos. Velho, eu não tenho os dados aqui, eu tentei achar, não consegui depois. Não consegui achar a live também que ele falou, também que foi uma live num ponto lá da live, beleza? Então eu não tenho os números, é o que eu falei, a minha opinião, eu concordo, posso estar enganado, beleza? E é isso que eu observo hoje, rapaziada, são os homens da mentalidade escassa e as mulheres da mentalidade abundante transando mais do que os homens. Uma das formas que eles medem a promiscuidade feminina, que você vai falar, como que você sabe que as mulheres são mais promíscuas, né? Através de números. Sexo antes do casamento. Hoje as mulheres têm mais sexo, não estou falando que toda mulher que faz sexo antes do casamento é promíscua, mas é a melhor forma de você medir, beleza? Hoje as mulheres têm mais sexo antes do casamento do que no passado. Então tem os números lá, por exemplo, na década de, sei lá, 70... Antes do casamento, a mulher teve um parceiro. Conforme os anos foram passando, você vê que as mulheres começaram a aumentar os números, entendeu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, antes do casamento, entendeu? É assim que eles medem, beleza? Quem trouxe esse dado foi o Rolo Tomassi numa live. Outra coisa que eu observo muito, consequentemente, são muitos incels, cara. Basicamente porque mulheres medianas acessando homens acima da média e os homens medianos, que normalmente são os incels são homens medianos, melhor dizendo, não têm acesso a mulheres medianas, porque elas têm acesso a caras acima da média. Beleza? É isso que você nota hoje em dia, cara. Não era incomum no passado o cara mediano conseguir acessar uma garota mediana também. Hoje o cara mediano, basicamente, boa parte deles são incels. Então eu noto um número absurdo de incels também no mercado sexual. Por último, que eu percebo, não sei a opinião de vocês, são insols e mães solteiras, que muitas vezes as mães solteiras são insols, solteiras involuntárias. Não é incomum você ver mulher reclamando por causa de relacionamento, e eu percebo que tem muitas mulheres que estão de volta no mercado sexual, tá? Principalmente as que já passaram do auge, que já saíram de um divórcio ou que já têm filhos e não conseguem achar um marido, não conseguem conseguir um namorado, não conseguem... Sexo elas conseguem o tempo todo. Por isso que eu falei, você vê essas mulheres se colocando... Essas mulheres costumam mandar sinal de escolha às vezes. Você vê, por isso que eu falei, você vê muito essas mulheres, cara, no contexto de abordagem que eu disse. Essas sim saem de casa para conseguir um homem ou para serem abordadas, porque o objetivo delas é relacionamento. Foi o que eu falei. Na mídia social, nessas coisas, cara, elas às vezes até tentam, mas acontece que elas não têm sucesso, porque a boa parte, a maioria, a devastadora maioria dos homens que tá em aplicativo de relacionamento ou usando a estratégia sexual na mídia social só quer sexo. E ela não quer mais sexo, ela quer um namorado ou um marido e elas não estão conseguindo. Deixa aí a opinião de vocês, eu fiz esse vídeo porque eu falei, eu acho que os caras precisam saber disso, eu quero trazer essa diferença que eu observo no meu dia a dia, porque é o que eu falei, os outros canais eu não vejo eles falando sobre isso, os canais Blue Pill, digamos assim, eu não sei se eles estão omitindo, se eles não concordam, se eles não querem falar, mas eu achei importante trazer essa minha opinião para vocês. Rapaziada, aquele abraço.